Afinal, qual é o sentido do trabalho na vida da gente? É só um jeito de pagar as contas ou tem algo mais profundo aí? A obra de Ricardo Antunes, Os Sentidos do Trabalho, nos joga na cara essa questão, analisando essa tensão que tanta gente sente, a contradição entre o que a gente faz para viver e como o sistema usa todo esse nosso esforço. E vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muita gente hoje em dia. Robôs, inteligência artificial, automação por todo lado. Com tudo isso rolando, a pergunta é inevitável, né? Será que o trabalho, do jeito que a gente conhece, tá com os dias contados? Pois é, de um lado a gente tem essa ideia, esse mito, de que a tecnologia vai acabar com o trabalho. Robôs para todo lado, né? Mas a realidade, como o Ricardo Antunes aponta, é bem diferente. O trabalho não sumiu. Pelo contrário, ele se tornou mais intenso, mais instável. E o motivo disso, olha só, não é a tecnologia em si, mas uma crise do sistema que mudou completamente as regras do jogo. Então, para a gente entender como o trabalho chegou nesse ponto, a gente precisa cavar mais fundo e na raiz do problema. E essa raiz não é de hoje, ela vem de uma crise estrutural que começou a balançar o sistema décadas atrás, e os efeitos a gente sente até hoje. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. A gente teve os anos dourados depois da guerra, sabe? O auge do modelo fordista, do estado de bem-estar social. Só que aí nos anos 70 a coisa começou a desandar. O modelo se esgotou, a taxa de lucro caiu e o sistema entrou no que o Antunes chama de crise estrutural. A resposta para essa crise a partir dos anos 80 foi o neoliberalismo e uma virada de mesa total no jeito de produzir. E olha, não foi uma crisezinha qualquer não. Foi o que se chama de tempestade perfeita. O jeito antigo de produzir já não dava mais lucro. O mercado financeiro virou esse monstro especulativo, o Estado que protegia o trabalhador quebrou e a indústria simplesmente parou de crescer. O sistema todo estava em xeque. Mas e as pessoas nisso tudo? Qual foi o custo humano dessa crise toda? Pois é, o número que o livro traz, baseado em dados da OIT, é de arrepiar. Mais de 1 bilhão de pessoas jogadas no desemprego ou em trabalhos super precários. 1 bilhão! Esse número dá a dimensão do impacto real e devastador que essas mudanças tiveram na vida das pessoas. Então, diante dessa crise toda, o que o capital fez? Acham que ficou parado, esperando a poeira baixar? Que nada. Ele desenvolveu uma nova cartilha, um novo manual de instruções para recuperar o lucro e o controle. E essa nova cartilha tinha um plano muito bem definido. Primeiro passo, o neoliberalismo, que veio para enxugar o Estado. Segundo, a tal acumulação flexível, importada do Japão, com equipes pequenas e trabalho temporário. Terceiro passo, um ataque direto aos direitos trabalhistas e aos sindicatos para cortar custos. E por último, a globalização, para poder ir atrás de mão de obra barata em qualquer lugar do planeta. E aqui tá o pulo do gato, sabe? Não era só uma questão de grana, de economia. O objetivo era político e bem claro: reafirmar o poder do capital sobre a classe trabalhadora, criando formas novas e mais eficientes de dominação. É justamente aqui que a gente entra no ponto central da análise do Antunes. Todas essas mudanças acabaram expondo uma contradição que já existe dentro do próprio trabalho. Essa imagem aqui, ela diz tudo, né? No sistema capitalista, o trabalho nunca é um lugar tranquilo. É sempre um cabo de guerra, uma disputa constante de interesses entre quem precisa vender a força de trabalho para sobreviver e quem compra essa força de trabalho para gerar lucro. E essa citação do Ricardo Antunes, nossa, ela resume a tese do livro de um jeito perfeito. Aquilo que dá sentido e estrutura para o capital, ou seja, a busca sem fim por lucro, é exatamente o que desestrutura a vida, o bem-estar e o lado humano de quem trabalha. É um paradoxo brutal. Para a gente entender essa ideia a fundo, o Antunes, que se baseia muito em Marx, mostra que o trabalho tem duas caras, dois lados da mesma moeda. O primeiro lado é o trabalho concreto. Pensa nisso como a atividade humana em sua forma mais pura, o ato de criar, de transformar a natureza para suprir uma necessidade. É a afirmação da nossa capacidade, é a afirmação da vida. E do outro lado, em completo contraste, a gente tem o tal do trabalho abstrato. Essa é a forma que o trabalho assume no capitalismo. Ele vira uma mercadoria, uma atividade que a gente faz por um salário, de forma alienada. O objetivo dele não é mais atender uma necessidade humana, mas sim e unicamente gerar lucro para o capital. É como se fosse a negação daquela afirmação da vida que a gente acabou de ver. E aí que está o grande problema, um nó da questão. Toda a nossa capacidade de criar o nosso trabalho concreto é meio que sequestrada, é colocada a serviço do trabalho abstrato. A nossa criatividade, nossa energia vital é toda canalizada para um único objetivo, gerar mais e mais capital. Bom, e com tudo isso na mesa,
a gente chega na pergunta que realmente interessa, né? Diante de toda essa contradição, qual é, ou melhor, qual deveria ser o verdadeiro sentido do trabalho? Essa frase do Antunes é um soco no estômago. Sabe aquela ideia de, eu aguento firme esse trampo que eu não gosto para poder ser feliz no fim de semana ou nas férias? O autor mostra que isso é uma cilada. É praticamente impossível construir uma vida cheia de sentido se a gente passa a maior parte do dia numa atividade que nos esvazia. Então, veja bem, a proposta aqui não é parar de trabalhar, não é fugir do trabalho. A verdadeira libertação seria resgatar esse sentido humano criador do trabalho. Libertar ele dessa obrigação de só gerar lucro para o capital. A ideia é transformar o trabalho de algo forçado e explorado para uma atividade livre, que a gente escolhe e que realmente dá um sentido para a vida. E para fechar, fica essa provocação, a grande pergunta que o livro do Antunes deixa no ar. Será que é possível ter uma vida com sentido lá fora, no tempo livre, se o nosso trabalho em si não tem sentido nenhum? A análise dele deixa claro que essas duas coisas estão totalmente amarradas e que talvez a busca por uma vida melhor tenha que começar necessariamente pela transformação do nosso próprio trabalho. Fica aí a reflexão.